Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Nesta tarde nós vamos receber o nosso irmão Valdir, vamos envolver ele em muita luz e muito amor, que vai trazer a mensagem com o tema Ressurreição no Evangelho. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos, amigas, amigos de fé em Cristo Jesus, que as bênçãos do Divino Mestre recaiam sobre cada um de vocês.
Hoje nós vamos falar sobre as ressurreições no Evangelho. E são as ressurreições, teriam sido praticadas por Jesus no Evangelho e no Novo Testamento, né? Vejam bem, nós não vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, esse é um outro tema, daria aí mais de 1 hora de palestra, é outro tema. Nós vamos falar sobre as ressurreições que Jesus teria praticado. E nós começamos com a primeira que se encontra no Evangelho e que nós vamos encontrar em Marcos. Chama-se a filha de Jairo. Jairo era um dos doutores, era um dos doutores da lei, mas ao mesmo tempo ele era um rabino, né, numa sinagoga. E sua filha estava muito mal e veio a desencarnar, veio a morrer. Então ele buscou a Jesus para que a ressuscitasse, que desse nova vida à sua filha de 12 anos. E outros rabinos que trabalhavam com Jairo disseram: mas mestre, ela está morta, não tem o que fazer, não há mais o que fazer. Não, mas eu insisto e eu imploro. E chegaram até Jesus e ele pessoalmente se ajoelhou a Jesus pedindo que curasse a sua filha. Ele pede que algumas criaturas que estavam ali chorando, gritando, que se afastassem, né? Levou com ele, como aliás ele fez em outras oportunidades, ele levou com ele Pedro, João, né? E Tiago, para o auxiliarem naquele ato. E ele se aproxima e diz observa a menina, e ele antes fala para o pai: ela não está morta, ela está dormindo, né? E ele se aproxima e diz para a menina em aramaico, que era a língua que Jesus usava em muitas oportunidades na época, né? E que teria sido mais ou menos assim: Talita cumi, que traduzindo significa: menina, te digo, levanta-te. E a menina levanta e assustadoramente teria sido ressuscitada, ou seja, o seu espírito teria voltado ao corpo, né? A segunda passagem que nós encontramos diz respeito ao Evangelho de Lucas, e que chama-se o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, né? Naim é o nome da cidade. E havia uma senhora que ficou viúva e ela vivia para o seu filho. E esse filho, jovenzinho, vivia para a viúva. E eis que ele também veio a falecer. E naquela época, o sepultamento era muito rápido. Não se aguardava muito tempo. Às vezes, até em menos de 3 horas, o corpo já era sepultado. E o menino veio a falecer e, naquele curto espaço de tempo, já foi envolvido em tecidos, em panos brancos, né, em lençóis brancos. Eles faziam ali, colocavam os aromas e já estavam carregando o cortejo quando Jesus apareceu. Jesus apareceu, se aproxima e pede calma à mãe, que não se desesperasse. E assim pede também àqueles que gritavam, que entendiam que não havia mais nenhuma condição de sobrevivência. E eis que Jesus diz para o jovem: levanta-te, né, e anda. E surpreendentemente, isso aconteceu. Isso depois, evidentemente, de Jesus estar ali fazendo imposição das mãos, fazendo as suas orações, vibrando, e muitas vezes, como eu já disse, com o apoio de discípulos que o seguiam, que eram participavam muito desse tipo de situação, especialmente nas curas também. O terceiro caso é o terceiro caso mais emblemático, que esse acho que todos já têm ouvido falar, que é o caso mais emblemático, que é o de Lázaro, né?
Lázaro era muito amigo, Jesus era muito amigo de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria, mas amizade mesmo, de muitas ligações. Eles acompanhavam a Jesus muitas vezes nas suas peregrinações, não é? E então chega o conhecimento de Jesus, que se dirigia para uma outra cidade, de que Lázaro estava muito doente. Então Jesus toma conhecimento disso e diz: não é ainda um caso de morte. E continua na sua viagem. No segundo dia que lá se encontrava, chega a informação de que Lázaro havia morrido, que Lázaro desencarnara, né? E que havia um desespero de parte das irmãs. E aí Jesus vai retornar. Jesus retorna no 4º dia. Há 4 dias que Lázaro já estava sepultado. Ele foi colocado numa caverna, e nessa caverna se colocou ali as pedras que o cobriam. Importante citar que naquela época, diferentemente, não havia o féretro, como existe, o velório, como existe já de muitos e muitos anos, como se faz hoje, né? E depois de 24 horas é que se sepulta ou se crema, né, o cadáver. Naquela época não se procedia assim. Em poucas horas o corpo já era sepultado, mas na maioria das vezes não sepultado sob a terra, mas colocado em cavernas, colocado em pedras, né? Aliás, como aconteceu com Jesus, lembra-se que ele foi colocado, né, numa caverna, numa pedra, que essa pedra depois é que foi tirada quando da sua ressurreição, né? E quando ele chega, a irmã Marta diz: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido, né? E ele diz: confia em Deus, tenha fé, confia em Deus. E ele vai então se dirigir para o sepulcro, né? Chegando ao sepulcro, lá encontra a outra irmã, Maria, que diz a mesma coisa: mestre, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? E ele então diz: vamos orar e vamos aguardar. E ele sozinho se aproxima, pede que seja retirada a pedra onde estava o sepulcro. E Maria diz: mas meu irmão até cheira mal, meu irmão está em decomposição, cheira mal. E surpreendentemente, então, Jesus, fazendo ali as suas orações, fazendo a sua imposição de mãos, então ressuscita a Lázaro, né? Então o Evangelho aparece as 3 ressurreições, né? Sendo essa mais vivificada, a que mais se comenta pelo fato de que Lázaro permaneceu 4 dias já sepultado. O Evangelho ainda cita outras situações não praticadas por Jesus. E cita uma passagem de Pedro, São Pedro, né? Pedro, porque os discípulos, depois da morte do desencarne de Jesus, depois da sua passagem para o outro plano, os discípulos, né, passaram a desenvolver tudo aquilo que Jesus fazia, muito daquilo que Jesus fazia, né? Tanto que Jesus, né, em vida, sempre dizia a eles, e como dizia a todos: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E de fato temos uma passagem aqui de Pedro, em que um certo jovem, de nome Eutico, estava numa janela, num pavimento superior, e ele estava tomado de sono profundo, né? Perdão, eu estou confundindo um pouco aqui. Essa cura é de Paulo, é de São Paulo, né? Um certo jovem chamado Eutico estava numa janela e assistindo uma fala de Paulo, e sobreveio um sono muito profundo, muito extenso, e de repente o jovem caiu. Ele caiu e foi dado como morto.
foi dado como morto e já o queriam já envolver nos tecidos, nos lençóis e o levarem para o sepultamento. Não é? É quando Pedro e Paulo então diz assim: não vos perturbeis, que ele não morreu, a sua alma está nele. Em seguida, próximo ao jovem, o jovem ressuscita através das unções ali de Paulo. Com referência a Pedro, que também está nos Atos dos Apóstolos, é um caso de uma jovem, de uma menina chamada Tabita, que também, pela tradução deles, pode ser chamada de Dorcas, né? Era uma menina que fazia muita caridade, que ajudava demais as criaturas, né? E que ficou enferma e veio a falecer. E já estava prestes também a ser sepultada, quando Pedro foi ter com eles. Da mesma forma, levaram Pedro até onde estava sendo, a moça estava sendo já envolta, ali nos apetrechos para o seu sepultamento, quando ele pede que a moça levante. Então foi feita aí mais uma chamada ressurreição. E aí vem a questão onde entra a doutrina espírita. Aconteceram realmente essas ressurreições? Os corpos, os espíritos voltaram aos corpos? Quer dizer, havendo efetivamente a ressurreição? E aí nós vamos procurar analisar cada situação em particular. Lembra-se que eu disse mais de uma vez de que naquela época, em tão pouco tempo, em menos de 3 horas, se sepultava alguém que viesse a desencarnar. Há uma outra passagem até nos Atos dos Apóstolos, né, de um casal que em menos de 3 horas os dois morreram e os dois foram sepultados. Inicialmente ele teria morrido, chamado Ananias, né, isso está no Atos dos Apóstolos. E enquanto corriam já para levá-lo para o sepultamento, tomando conhecimento, e enquanto Pedro comentava com a viúva, ela também veio ter um ataque cardíaco, teria sido um ataque cardíaco que morreu. Então os dois morreram em menos de 3 horas, os dois foram sepultados. Esse é um aspecto muito importante a considerar. Não havia o velório, não se esperava os cuidados com referência ao passamento, com referência à chamada morte, né? E aí é que entra a doutrina nos mostrando o seguinte, através de Kardec, através dos espíritos amigos, mostrando de que é contrário à natureza um espírito voltar no mesmo corpo. É contrário à natureza o espírito voltar no mesmo corpo, né? Na chamada morte, que é atestado como morte, com atestado, com obituário ali, atestado de óbito, né? E esse espírito voltar novamente para a vida, né? Isso contraria as leis da natureza. E a doutrina espírita, ela segue a lei da natureza. Por quê? Porque a doutrina espírita segue também, não só como religião, como filosofia, mas como ciência. Então, aquilo que fere aos aspectos da ciência, a doutrina também se antepõe. Tá? Então, é contrária à lei da natureza a criatura voltar para o mesmo corpo. Com o passar do tempo, com os anos, verificou-se que nem sempre qualquer desmaio, qualquer conotação de quase morte ou morte, significava que efetivamente houve o desencarne, que houve a morte efetivamente. E com o tempo, evidentemente, porque era uma outra época, nós estamos falando aí, amigas, nós estamos falando mais de 2000 anos atrás, há 2000 anos, não é? Então, são outras situações. E a ciência veio mostrar de que existem certas situações de saúde, de doença, que pode causar uma possibilidade de mostrar como se existisse a morte, não é? E nós temos a questão da chamada letargia, que devem ter ouvido falar, ou catalepsia. Letargia ou catalepsia. Letargia é quando o corpo, através ele se paralisa totalmente, desde a parte mental, parte física, né? Os vários corpos que nós temos, né? As várias situações do nosso corpo, e esse corpo vem a
ficar num estado de morte, né? Ele fica totalmente rígido, totalmente endurecido. Vejam bem, o espírito ouve. O espírito ali, o corpo não está vendo, não está, o corpo não ouve pelos ouvidos, mas o espírito está presente e o espírito está ouvindo aquilo que alguém possa estar sendo passado para ele. A ciência médica nos mostra isso, tá? Outra situação é a catalepsia, que é um estado de morbidez, um estado também de endurecimento, em que acontece parcialmente com os órgãos. Nem todos os órgãos ficam totalmente paralisados. Parcialmente isso acontece. E a catalepsia, muitas vezes, ela vem através do sono. Há criaturas que têm problemas do sono, de doenças do sono, e dentro dessas doenças chama-se a catalepsia. A pessoa acorda como se tiver, quando vamos verificar a pessoa está amarelada, ou, né, enfim, num estado de morbidez quase que, de quase morte, né? Então, isto são aspectos de ordem ciência que a medicina, do ponto de vista clínico, não observa muito essa condição, mas a medicina psíquica segue muito a sério essa questão e, paralelamente isso, a doutrina nos mostra. Então, o que aconteceu com aquelas criaturas que nós falamos aqui, em que estavam ali mortas e que Jesus as ressuscitou? No primeiro caso, lembrem-se, Jesus disse, no caso da filha de Jairo, ela não está morta, ela está dormindo. Vejam, Jesus era um espírito, que vocês sabem, é um espírito de altíssima envergadura, espírito primeiro ligado a Deus, espírito que teve a humildade de vir numa encarnação, se encarnar como todos os outros, mas que trazia conhecimentos anteriores muito profundos e veio com essa finalidade. E praticou outras curas, concordam? Jesus curou os cegos, Jesus curou os paralíticos, Jesus curou os possessos, e foram processos de cura efetiva, porque Jesus se utilizava daquilo que a doutrina nos mostra, que é o fluido universal. Na natureza existe o fluido universal, e é esse fluido que nos dá a vida. Nós temos todos aqui o fluido vital. O que é o fluido vital? É a nossa vida, né? Que está no espírito, que não se apaga só quando nós desencarnarmos, né? Então, esse fluido vital está na natureza. Então, era como se fossem medicamentos que Jesus impregnava naquela criatura, porque ele trazia este conhecimento, o conhecimento de terapêutica, né, que é se conhecer das moléstias, da cura. Jesus as tinha, porque além desse conhecimento que trouxe, ainda foi rever isso com os essênios, um povo com quem ele conviveu antes da sua missão. E ele trazia esse conhecimento. Então, quando ele retira esse da natureza, esses fluidos, que nós chamamos de fluidos, esses fluidos benéficos, aquela criatura que estava adormecida, veio o seu espírito, estava ainda ligado. Havia as ligações ainda do perispírito, as ligações do espírito. Não estava morta. A filha de Jairo não estava morta. Então, na verdade, amigas, amigos, não foi uma ressurreição, foi uma cura. Uma cura, porque a ressurreição ela é contrária do ponto de vista espiritual, da doutrina. Para nós é outro tipo de situação em que se fala da reencarnação. Então, na verdade, ele voltou, esse espírito estava ali e foi despertado. Da mesma forma, ocorreu com o menino, né, da viúva de Inaim, em que também teria tido uma situação que poderia ser uma letargia ou uma epilepsia. E da mesma forma, houve um processo de cura. E aí vem a questão, mas e Lázaro? Lázaro ficou 4 dias enterrado, como é que ele poderia voltar à vida? Veja, a medicina nos mostra que a catalepsia pode envolver uma criatura, às vezes, até 8 dias. Uma criatura pode ficar até 8 dias nesse estado de catalepsia, né? Ele ficou ali 4.
E mais, Jesus era amicíssimo daquela família. Jesus sabia de antemão, porque Jesus tinha esse conhecimento, evidentemente, Jesus tinha a dupla visão, né? Aqueles que, né, conhecem um pouco que podem conhecer um pouco dos trabalhos mediúnicos, sabe o que é a dupla visão. Jesus enxergava além de se enxergar normalmente. Jesus tinha não só a antevisão, ele tinha a clarividência. Então, tanto que ele diz, num primeiro momento, quando ele está fora da cidade, ele diz, ainda não é um caso de morte. Ainda não é um caso de morte. Então, Jesus sabia da situação de Lázaro, e que ele vivia com uma situação em que, além de ter vivido um estado de catalepsia, ele também passou por essa situação em que a gente chama aqui, né, de letargia, que ficou totalmente ali, duro, totalmente morto. E vem a pergunta, mas como é que ele exalava mau cheiro, né? Como é que podia exalar mau cheiro? A ciência médica nos mostra, a medicina nos mostra que há situações em que o paciente terminal, muitas vezes o paciente terminal ou quase terminal, muitas vezes os seus membros, principalmente as extremidades, ficam roxas, né? Os dedos das mãos, dos pés, os pés ficam roxos e em algumas situações até apodrecem. Eu não gosto de falar de exemplos meus particulares, é muito desagradável, mas eu vivenciei uma situação dessa, porque dá a impressão de que a gente quer passar para vocês acreditarem, mas eu vivenciei uma situação dessa, em que uma criatura muito ligada à nossa família, muito, né, da família, uma criatura da família, em que estava no estado terminal, tanto que ela veio desencarnar efetivamente, mas um dia e meio antes, as mãos estavam roxas, os pés estavam totalmente roxos, inchados e com mau odor, né? Então até falamos ao médico, ele disse, é natural isso. Ela está prestes a, segundo ele, a morrer, né? Para nós desencarnar. Então os laços já estavam se desligando, mas o laço principal, que é o espírito, através do perispírito, está presente. Então em Lázaro, amigas, amigos, estava presente esse laço. Não houve o desligamento total, né? A morte acontece quando há um desligamento total e não há condição, né, pela ciência, de voltar o espírito àquele corpo. Estando no estado de morte, efetivamente não há como ter essa situação. E daí nós vamos também aqueles dois casos que eu passei rapidamente, né, de que o menino desmaiou, né, caiu de um determinado andar ali e desmaiou, e em seguida já estavam apressando-se para sepultamento, né? Quando hoje, nesses tombos, quando hoje existe a chamada morte cerebral, se no mínimo 48 horas se dá em respeito à passagem, para se esperar se vai haver o desencarne ou não. 48 horas. Vejam, recentemente, amigas, amigos, o que aconteceu com o Gugu, né? Através de um tombo, problema na cabeça. Quanto tempo foi a morte cerebral? 48 horas. Os médicos esperaram 48 horas para terem que ele realmente estava em passagem, né? Já para o outro plano. Então, é importante se verificar que naquela época não existia a medicina, e mais, se enterrava com muita facilidade. Então, em pouquíssimo tempo. Então, o que Jesus fez, amigas, amigos, é cura. Jesus curou, e insisto, curou da mesma forma como ele curou muitos cegos, como ele curou muitos paralíticos, como ele curou muitas criaturas que tinham problemas hemorrágicos, problemas, enfim, de saúde e aspectos também de espírito. Muitas vezes de espírito, criaturas que eram apossadas de obsessões, de espíritos que estavam ali envolvendo criaturas, e Jesus também as curava. Então o que Jesus praticou, amigas, amigos, é cura, né? Que vulgarmente nós chamamos de ressurreição. Nós chamamos de ressurreição, mas entendam bem, a ressurreição significa a vinda, o retorno do espírito ao corpo. Isso, do ponto de vista científico, não existe, né? Então Jesus praticou a cura.
Vamos trazer para os dias atuais, né? Eu vou talvez passar uns minutinhos, peço perdão, porque é um tema muito extenso. Eu até dizia para outra companheira que esse é um tema que deveria ser para 45 minutos. Mas eu vou me estender talvez uns minutinhos a mais aqui agora. Por favor, tenha um pouco de paciência, porque eu quero trazer aqui os fatos da modernidade, os fatos de hoje. Situações que ocorrem hoje. Hoje eu quero dizer, na atualidade, um tempo para cá, né? Fatos verídicos. Fatos verídicos. Vocês que me conhecem sabem que procuro trazer aquilo que dentro do possível seja fatos verídicos. Então nós vamos encontrar pelo Jornal de Londrina, e eu confirmei isso recentemente na pesquisa, porque eu procurei pesquisar todos esses assuntos, um homem que foi dado como morto, em 23 de setembro de 2016. O nome dele é Milton Alves de Souza, de 68 anos, foi dado como morto oficialmente e voltou a respirar quando estava sendo preparado para o velório. Foi constatado que o homem foi internado com pneumonia, que evoluiu por uma infecção generalizada. Sofreu 4 paradas cardiorrespiratórias no dia 21 de setembro. Foi reanimado, mas no dia seguinte os seus batimentos cardíacos cessaram. Não apresentava sinais vitais, ou seja, sinal de vida. Inclusive suas extremidades, unhas, pés, dedos, estavam sem circulação, totalmente roxos. Segundo o diretor do hospital, Dr. Luiz Cury, citou que esse é um caso raro e que possivelmente o paciente tinha um quadro de catalepsia, que é um distúrbio de sono profundo, sem medicamentos, sem percepção dos batimentos cardíacos e de respiração. Então, houve parada até respiratória. Disse o médico que outra hipótese, que para mim foi surpresa, que eu não conhecia, porque não sou chegado à área de medicina, né? Outra hipótese é a síndrome de Lázaro. Isso me chamou muito a atenção, em que o coração para de bater, mesmo com reanimações. E horas depois, sem explicação, o coração volta a bater, enquanto ele fica num estado de letargia. E eles chamam de síndrome de Lázaro porque em homenagem, em alusão à ressurreição, chamada ressurreição de Lázaro, né? E que diz o seguinte: síndrome de Lázaro é o retorno espontâneo da circulação e dos batimentos cardíacos de reanimação. A literatura médica cita que o nome está dado em lembrança à ressurreição de Lázaro. Então vejam agora, segundo esse médico, a ciência médica de 1982 até 96, até 2016, dava como 35 casos. Eu encontrei, numa análise mais apurada, apenas 38 casos, 3 casos a mais, né? Então, veja que situações. Outra situação que eu me defrontei, quando menino, eu tinha mais ou menos aí uns 14 anos, mais ou menos, uma situação em que um artista teria chamado Zé da Zilda, né? Isso lá na década de 50, esse artista era uma dupla, né? Ele teria sido, na época, o que se falava é que ele foi enterrado e depois o desenterraram e no caixão estava com marcas de unhas, com marcas de arranhões na face, né? E que teria sido muito alarido. Eu fui agora pesquisar, porque eu era menino, então poderia ser uma lenda. E eu fui pesquisar isso aí e realmente encontrei de que teria havido, ele teria sido enterrado com catalepsia e se deu como um AVC, ele foi enterrado, e alguém teria dito de que ele sofria de catalepsia. Então foi desenterrado e encontraram essa situação. A mulher, a esposa na época, a Zilda, negava. Mas pessoas muito próximas, isso está na pesquisa que eu fiz, cantores da época como Jorge Goulart, Emilinha Borba, cantores da época, lá da década de 50, né, diziam que era um fato que efetivamente tinha ocorrido. Houve um outro fato na década de 70, mais precisamente em 72, com um ator de teatro espetacular, um ator, e que depois esteve na televisão, chamado Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso também teria sido enterrado vivo. Teve
um ataque cardíaco, né? E foi morto, claro, ele morreu, evidentemente, foi sepultado, e depois alguém que conhecia a situação de Sérgio Cardoso avisou e foram fazer uma exumação. E da mesma forma teriam encontrado o arranhado ali, o caixão, essa coisa toda. A família não desmente, isso está lá na pesquisa que eu fiz, a família não desmente, mas também não aceita, também não concorda, não diz nem sim nem não. A família preferiu não se manifestar, entendendo que era uma questão de foro íntimo, que evidentemente tem que se respeitar, mas tudo leva a crer, né, de que teria acontecido, né? Então, são situações que a gente quer mostrar para vocês, e que coincidentemente, quando eu estava fazendo a pesquisa, acabou sendo no meio artístico. Houve um outro fato, em 1992, de uma dupla, que eu também nunca ouvi falar, mas uma dupla que atuava mais em Mogi das Cruzes, chamada Alain e Aladim, e que em 92, esse Aladim, lá em Mogi das Cruzes, teve uma parada cardíaca quando foi fazer uma cirurgia dentária, mas ele morreu em função da anestesia. Foi enterrado e, a grande surpresa, ele foi sepultado, evidentemente, e quando foram colocar um outro, fazer a exumação para um novo sepultamento, o seu esqueleto estava voltado para um lado. E alguns restos do caixão tinham ali marcas de unha e marcas de que ele teve realmente uma epilepsia. Então, amigas, vejam, estou trazendo fatos de situações recentes, né, de situações vivas, em que existem esses chamados de fenômeno de quase morte, né, em que muitas vezes, na atualidade, ainda se confunde com catalepsia, se confunde, né, dizendo que houve a morte e o indivíduo esteve aí, na verdade, problemas outros. Então, vejam, na época de Jesus não havia nenhuma condição de ordem da ciência. As criaturas eram enterradas em tão pouco tempo. Então, o que Jesus fez com toda a sua bondade, com a sua humildade, com o seu amor, foi a cura. Para encerrar esses exemplos, um caso recentíssimo, se alguém aí, por exemplo, assiste Jornal Nacional todo dia, deve ter visto isso na semana passada. No dia 6 de dezembro, uma britânica de nome Audrey Schoeman, de 34 anos, ela estava esquiando, passeando lá nos Montes Pirineus, do lado da Espanha, quando ela passou mal. Ela teve um problema e ficou 6 horas sem batimento cardíaco e com problema respiratório. E foi levado, ela estava numa nevasca, então foi levada com urgência para o hospital de Barcelona, ali foi internado, ela não falava, ela estava, segundo o médico, ela estava totalmente endurecida, né, dada como morta, né, em função da hipotermia, baixa temperatura. Os médicos foram procurar acudi-la efetivamente, e passando já de mais de 6 horas. Mas felizmente a própria baixa temperatura ajudou na recuperação dessa moça, né, dito pelo médico Edvard Arguto, de Barcelona. Ele disse, ela estava morta, né? Mas a hipotermia, quer dizer, o estado de baixa temperatura, protegeu o corpo e protegeu o cérebro. Se ela tivesse, segundo ele, com uma temperatura um pouco acima de 25 graus, de 30 graus, ela não teria sucumbido. Ela teria sucumbido. Então, o que eles fizeram? Aproveitando essa baixa temperatura, amigas, amigos, eles fizeram uma impulsão, segundo o relato aqui, através de uma máquina especializada para remover o sangue e fazer uma impulsão de oxigênio nos pulmões. Esse oxigênio fez com que a temperatura voltasse normalmente a 29 graus, depois chegou a 30, né? E ela foi voltando a seu estado. Quando então se pôde colocar o quê? Aquele aparelho chamado de ressuscitador. Vocês veem que até o aparelho é chamado de ressuscitador, né? Que na verdade é um desfibrilador, mas que muitos chamam de ressuscitador, né? Em alusão às ressurreições do Evangelho. Se aplicou e passadas essas 6, 7 horas, ela foi voltando, foi para a UTI, depois ficou internada 12 dias. E voltou, se restabeleceu, e quem assistiu o Jornal Nacional deve ter visto, ela chegou a dar uma breve entrevista sobre isso, dizendo até que o ano que vem ela vai de novo lá para
para esquiar, essa coisa toda, né? Então, amigas, amigos, são os exemplos que a gente quis mostrar, mostrando o passado com Jesus e mostrando a situação de hoje através da ciência. Então entendam o que significa a ressurreição. Vamos continuar falando sim, ressurreição de Lázaro, ressurreição de Jairo, ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos continuar sim falando, né? Da própria ressurreição de Jesus, como eu disse, é um capítulo à parte. Mas entendamos que, na verdade, foi um processo de cura física, de cura espiritual, cura essa que existe nos dias atuais, cura essa que acontece em outras casas, em casas espíritas até que trabalham com atividades de ordem, de trabalhos de saúde, que a gente vê normalmente, criaturas que têm esse dom de transformar o fluido universal, esse fluido universal no sentido de resgatar a vida da pessoa, de resgatar a saúde da pessoa. Então isso existe, isso está na natureza, isso está em nós. E a medicina tem evoluído, e a medicina muito nos ajuda, e há muitos médicos, né, com o seu conhecimento, até muitos com conhecimento espírita, que se utilizam dessas técnicas no sentido de ajudar. Então, entendam, amigos e amigos, quer dizer, aquilo que Jesus nos trouxe, a missão de Jesus, que veio no sentido de curar, no sentido de trazer o amor, de trazer o bem para todos nós. E então fazendo essas comparações com aquilo que temos nos dias atuais. Porque a doutrina espírita se segue sempre à luz da religião, da filosofia e da ciência. A doutrina espírita também tem o lado científico. E aquilo que não que não segue as relações com a ciência, a doutrina espírita também se fica, vamos dizer, em compasso de espera, em aguardo. Se houver modificações, a doutrina poderá até mudar algumas situações, tá? Mas aquilo que é contrário à natureza, contraria também os ditames da nossa doutrina, né? Então, por quê? Porque nossa doutrina é calcada muito nos aspectos de ordem racional. Não existe e não pode existir o fanatismo. Os aspectos que da doutrina nos passa é sempre os aspectos de ordem racional. Por isso, em muitas situações, a doutrina está paralela à ciência, né? Espero que essa lição que a gente tentou passar, porque é uma lição realmente um pouco difícil para passar, difícil para mim também, especialmente para mim, para compreender antes de passar, mas que nós possamos entender e refletir. Que nós possamos refletir. E busquem o conhecimento, busquem essas orientações que nós passamos, se encontram no livro chamado Gênese, né? Se encontram num outro livro, numa iniciação espírita, enfim, em vários livros que são fáceis de se encontrar, dos livros de Kardec, que vocês podem verificar se aquilo que a gente está passando aqui tem algum fundamento efetivamente. Porque é importante que vocês analisem, que vocês verifiquem, não se baseando só naquele que está aqui na frente, passando as informações. Tá ok? Eu agradeço a atenção, peço desculpas por ter passado esses 10 minutinhos, tá? E, como é a última palestra do ano, gostaria de desejar a vocês um Natal muito cristão, um Natal em Jesus, pensando na missão de Jesus, naquilo que Ele trouxe para nós. Saibamos comemorar o aniversário de Jesus e verificamos qual foi o sentido da sua missão, o sentido da sua vinda. E que todos também possam ter um ano de 2020 com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, e que dias melhores possam ocorrer e acontecer para todos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos assim, com essas reflexões, vamos levar para onde formos esse conhecimento maravilhoso sobre Jesus, sobre a vida, e que possamos levar conosco o aprendizado dessa tarde com amor e carinho. Fechamos os nossos olhos novamente e vamos agradecer a bela tarde de aprendizado que tivemos, a oportunidade que Deus nos concedeu de trazer-nos até aqui, nesse cantinho de amor e luz.
Agradecer aos nossos mentores, nossos amigos espirituais de luz que nos acompanham todo o tempo. A Mãe Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, que nos acolhe e nos abençoa sempre. A Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos por seus ensinamentos, por nos ter ensinado que sempre cura, está sempre conosco para nos dar o lenitivo que necessitamos. A Deus nosso Pai, pela vida, Pai de infinita bondade e misericórdia. Nesse momento, levamos as nossas melhores vibrações com intensidade ao nosso planeta, aos nossos lares. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.